Nós recebemos com muita alegria aqui o médico oncologista Gabriel Zanardo. E ele vem falar sobre um assunto importantíssimo, porque hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Seria bom demais, né? Se nós tivéssemos um dia sem tabaco, né? Um dia que ninguém fumasse, já seria bom demais para a população mundial. E há uma comemoração da Organização Mundial de Saúde, e o tema para as comemorações deste ano é tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. O que tem a ver tabaco com desenvolvimento? Bom dia, doutor, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite para falar de um mal que alastra mundialmente, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, esse Dia Sem Tabaco foi criado já em 1987. Então é uma longa data da OMS na luta contra o cigarro. Esse ano, para a OMS, não há como ter desenvolvimento associado ao tabaco. Um dado aqui do Brasil, que em 2011 foi arrecadado e imposto com cigarro, tanto na produção quanto no consumo, em torno de 6 bilhões. Mas, pelo outro lado, foram gastos 23 bilhões em tratamento de doenças causadas pelo tabaco. Isso não conta o gasto com absteísmo, ou seja, o tratamento daqueles pacientes que estão tentando se livrar desse vício. Também não consta o gasto de despesas da família com o doente. Só repetindo esses números que são importantes, foram gastos 6 bilhões? Foram arrecadados 6 bilhões em impostos na produção e no consumo do cigarro e foram gastos 23 bilhões no tratamento da doença causada pelo fumo. 14 bilhões negativos. O homem é um ser extraordinário, né? Primeiro que deveria não plantar, né? Se ninguém plantar fumo, como é que vai fazer o tabaco, né? Mas as pessoas querem o dinheiro, né? O Deus dinheiro acaba influenciando aí até para prejudicar a saúde dos cidadãos. E assim, eu não sou fumante porque eu sou incompetente. Eu tentei fumar no colégio interno e não consegui aprender a tragar. Eu tossia tudo e não consegui tragar. Deus me protegeu, eu fui incompetente para tragar e aí acabei não sendo fumante. E hoje me orgulho de não ser fumante. Mas assim, é difícil mesmo parar de fumar? É difícil. Bom, graças a Deus você foi premiado com essa incompetência. Mas é difícil. Se fosse bom, não teria ninguém sendo vítima do tabagismo, né? E a nicotina pela OMS é considerada uma droga porque ela causa dependência física, psicológica e comportamental da pessoa que fuma. Essa é uma droga legal, né? É uma droga legal. Arrecada imposto, apesar dela ser mais cara do que o imposto que ela arrecada. Mas é uma droga legal, comercializada em qualquer boteca, em qualquer esquina, né? Eu não fui incompetente até, eu nunca tentei. Então tá bom. Eu nunca tentei, tive 2 avós que morreram por câncer causado pelo cigarro. É que as mulheres são mais inteligentes. Com certeza. Eu acho assim, quando você percebe que pessoas próximas têm o sofrimento causado pelo cigarro, meus 2 avós, por parte de pai, morreram vítimas do câncer provocado pelo cigarro. Um cigarro de palha, começou com um fungo na boca e espalhou pelo corpo inteiro. E minha avó com câncer de pulmão causado pelo famoso Arizona, que era o cigarro da época, né? Ah, tá. Não é o nosso Arizona, aqui da Gazeta, que a gente boa demais, né? O famoso cigarro Arizona. Mas assim, o que o senhor acredita que ainda atrai as pessoas para esse vício? Porque é tão propagado que o cigarro causa isso, que o cigarro causa aquilo, os malefícios que isso traz para a saúde, campanhas falando sobre bem-estar. Eu tenho amigos que fazem caminhada todo santo dia. Acaba a caminhada, senta, pega o maço de cigarro, acende o cigarro. Não, já fiz a minha qualidade de vida hoje. Então, assim, o que atrai ainda as pessoas para esse vício? Ainda acredito na vinculação passada. Assim, ainda quando criança, meu pai foi tabagista, eu tive esse sofrimento bem de perto. Meu pai é vítima de câncer de pulmão e acabou falecendo pelo câncer de pulmão causado pelo cigarro. Mas na época era esporte de alta performance vinculado ao cigarro. Carro de Fórmula 1, propaganda de cigarro, onde era um cowboy extremamente
As melhores garotas pegavam quem fumava, né? Era charmoso, o cara de smoking, andando de carro esportivo, o cara ficou sempre a boca carregando o cigarro. Podre de cigarro e diz que é bom. Exatamente. E aí vem o cultivo disso para a geração anterior do meu pai. Passa aí, hoje se aprende-se em casa, porque os pais são exemplo para os filhos, e ainda acho que há uma perpetuação pelo uso e costume, ainda de que o cigarro era agregado a coisas valiosas, né? Mas hoje houve uma grande redução com as leis também que foram impostas, né? Não fumar em lugar público, não fumar em locais fechados, não fumar em estabelecimentos em órgãos públicos. E isso também afasta um pouco o fumante do vício, né? Porque você acaba delimitando o espaço onde ele pode consumir, ou se acredita que acaba criando uma revolta ali, aumentando ainda Não mais. acho que é revolta, mas assim, o viciado é como qualquer outra droga. Mas houve uma diminuição. Não, diminuiu sim. Com as leis houve uma diminuição considerável do uso do tabaco. Mas o fumante, como um vício, ainda ele vai procurar outras alternativas. É mais fácil o fumante, quem é fumante mesmo, parar de ir nesse lugar que é proibido fumar, do que ele deixar de fumar. Tá, e quais são as consequências do tabaco? O que ele causa? Além do câncer e tal, quais outras doenças que o tabaco causa? Sim, a gente está falando do Dia Mundial sem tabaco, não é sem cigarro. Então, cachimbo, charuto, narguile, rapé, tudo isso contém tabaco, contém nicotina. Então, todos esses são causadores de doenças próprias da nicotina. Então, a gente tem como doença os tumores em geral, né? O câncer de pulmão, cabeça e pescoço, que seria de toda a cavidade oral, faringe, bexiga, já tem uma relação entre o cigarro e o câncer de intestino, câncer de mama, infertilidade tanto no homem quanto na mulher, problemas cardíacos, como infarto agudo do miocárdio e principalmente também acidentes vasculares cerebrais, o derrame, né? O AVC como um todo. A gente tem estimado, Antero, que por ano morrem 6 milhões de pessoas vítimas do cigarro, porque 1/3 ainda da população mundial é tabagista. Desses 6 milhões de pessoas que morrem por ano, 600 mil são fumantes passivos. É um absurdo, né? E a OMS tem batido tão duro no tabaco, e aqui no Brasil com apoio do INPE. Isso é um injustiçado, né? Porque se não se fizer nada, até 2030 é esperado que de 6 milhões passam a morrer 8 milhões de pessoas por ano. O custo disso para a saúde pública é imenso, né? E o que pode ser? Por exemplo, nós temos em outros países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem multas pesadíssimas com relação a isso, né? Sim. Quando o cidadão chega lá para a saúde tratar dele, tem multas pesadas também para as indústrias do tabaco. Mas mesmo assim as indústrias sobrevivem e continuam vendendo cigarro. E assim, quais são as terapias, os remédios, como é que pode se afastar disso? Sim, existem tratamentos, inclusive na rede pública há tratamento para quem quer se livrar do tabaco. Há grupos de apoio de pessoas livres do tabaco, assim como existe para os alcoólatras, existe para o cigarro também. Existe acompanhamento com especialistas, uns pneumologistas que fazem o tratamento medicamentoso para se livrar desse vício. Existem inúmeros medicamentos que podem contribuir, sem ser os adesivos de nicotina, que você só muda a forma de se administrar a droga. Por quê? Porque a nicotina faz mal. O adesivo de nicotina, ela substitui o baixo nível no sangue da nicotina que o cigarro traz e passa para o adesivo. Isso é uma forma de transição. A pessoa não pode achar que o adesivo vai tirá-la do cigarro, porque o adesivo só está substituindo por onde a nicotina está entrando no organismo. Bom, então quer dizer que no adesivo tem nicotina? Tem. Tá, e essa nicotina do adesivo vai para o organismo também? Ela é absorvida pela pele. Ave Maria. Por isso que o charuto hábito, e o cachimbo, né? faz mal. Não é porque, apesar dele não tragar, a nicotina é absorvida pela mucosa da boca. Uma dúvida. Eu vejo assim, no condomínio onde eu moro, por exemplo, tem rodinha de jovens, eles entram nas praças, fumando o famoso narguile. Eu olho para aquilo ali, parece que eu estou fumando muito mais cigarro do que você pegar Olha, você conhece coisa aí, nunca vi falar desse tal de narguile. O que é narguile? narguile? Ave Maria, chefe, você tá numa redoma, chefe.
Tá numa redoma. Narguilha é um recipiente onde tem várias pontas de, como se fossem mangueiras, onde fuma por ali. Isso vem E da queima cultura lá do Oriente dentro. Médio. É do Oriente Médio isso. E aí tá incorporado que os jovens usam isso, vão pra praça, tudo quanto é lugar e levam esse narguile pra fumar. É muito mais nicotina do que o normal do cigarro ou não? Tem mais nicotina, não tem o filtro de grandes partículas e o mal, ali tem tabaco e o mal está instituído sim como cigarro. Então, se a gente falar em câncer, quais as chances de quem fuma um cigarro de filtro, com filtro, para quem fuma um narguilé? A chance é a mesma, só muda onde vai ficar alojado o tumor. Quanto menor a partícula, mais para dentro do pulmão vai. Quanto maior a partícula, mais periférico fica, mas a chance de desenvolver um câncer é o mesmo. São os mesmos, São os né? mesmos. Tá, e assim, qual que é a certeza de que com este tratamento cura? Tem remédio para, assim, com esse tratamento aqui nós vamos deixar de fumar? Tem. A chance de se livrar do vício é grande. Depende primeiro do próprio cidadão, Da vontade, da né? força de vontade e saber que a dificuldade vai ter. A recaída para se voltar a fumar acontece, mas tem que ter a persistência de tentar de novo. Acho que o mais importante é saber e ter o apoio da família que pode acontecer a recaída. Que a recaída não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de incompetência, mas sim ter força para tentar novamente, buscar de novo ajuda e tentar novamente ficar livre desse Aquele- Tá, eu vou colocar aqui o merchan, coloca aí para mim o merchan da Unimed. Não, vou colocar o merchan da Unimed aqui para saber o que pode acrescentar, na sua opinião, nessa propaganda que eu acho muito positiva da Unimed. Vamos ouvir aqui. Liberte-se do tabagismo. A decisão está em suas mãos. Apague o cigarro. A Unimed Cuiabá acredita em você e informa alguns bons motivos para você Aquele mito largar de, que eu vou perguntar pro senhor definitivamente. depois, aquele mito de Ao você parar de fumar. o organismo E aí eu paro de sente fumar, os que é justamente efeitos isso, como é que positivos fica? já nos primeiros instantes. Como assim, não entendi? Eu paro de Após fumar 20 quanto minutos, tempo depois que o meu organismo Tá, tá aqui na É. propaganda, peraí. E a frequência cardíaca normalizam. Após 2 horas, não há mais nicotina na circulação sanguínea. Após 1 ano, o risco de doença coronariana cai para metade. Entre 10 e 15 anos, o risco de câncer de pulmão torna-se similar ao não fumante. A Unimed Cuiabá tem uma missão: Desenvolvendo câncer de inspirar pulmão, você a mudar e tendo viver tratamento, melhor. qual que é a possibilidade do Acredite tempo, nos bons Mas depende hábitos muito e do busque a sua rotina. diagnóstico? Justamente. Liberte-se e viva intensamente. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. O que pode ser acrescentado? Porque o senhor falou uma coisa importante que eu acho que em todas as propagandas contra cigarro deveria vir. A questão da infertilidade do homem e da mulher. Quer dizer, diminui a potência, diminui a fertilidade, diminui o apetite sexual, diminui tudo isso. Diminui, porque o cigarro por si só ele causa uma desmotilidade de toda os cílios celulares. E o espermatozoide ele precisa do movimento do flagelo dele para chegar até o óvulo. E o cigarro, o tabaco, a nicotina por si só diminui essa mobilidade e o espermatozoide acaba perdendo a função dele de atingir o óvulo para fecundar. E a mulher, pelo mesmo motivo, há uma diminuição dos cílios, dos movimentos ciliares das tubas uterinas que movimentam o óvulo até o útero. Então esse óvulo não consegue chegar até o útero e acaba sendo reabsorvido pelo organismo. A mãe que está grávida e fuma, prejudica o bebê? Prejudica. O cigarro está correlacionado à má formação fetal, né? Déficit de crescimento, retardo mental depois de nascido e mesmo a má formação mesmo do feto, né? Feto com deformidades vítimas do cigarro. A mãe que amamenta e fuma, faz mal para a criança? Faz, também faz. Mesmo porque a mãe em contato com a criança, além pode passar substâncias pelo leite materno, lembrando que 600 mil pessoas que morrem por ano são fumante passivo e esse bebê acaba de se tornar um fumante passivo. Quer dizer que se fumar dentro da casa com criança, também está prejudicando o filho, né? Sim. Uma dica para algumas pessoas que eu conheço que fumam. Mas é isso. E quais serão as atividades da Organização Mundial de Saúde? Quem está coordenando isso no Brasil é o Instituto Nacional do Câncer, é isso? Exatamente. É o INCA que sempre coordena aqui no Brasil.
E as atividades deles são inúmeras, né? Divulgação pelo site, divulgação de folhetim, trabalho de propaganda, de veiculação de mídia, para tentar conscientizar a população de que, mais uma vez, que o cigarro faz mal. Vou só fazer uma última pergunta aqui, Antero, se nosso tempo já está esgotando. A pessoa que fuma, ela precisa ir muito mais ao médico do que a pessoa que não fuma, justamente para ter esse cuidado, porque o câncer ele está quase junto ali ao cigarro. As chances dele, se o câncer for descoberto a tempo, se ele tiver todo um tratamento médico, ele tem chance de ter uma sobrevida, ou as chances são pequenas porque ele fuma? Assim, 90% da morte por câncer de pulmão está relacionado ao tabagismo. Então, 90% das pessoas que morrem pelo câncer de pulmão são fumantes. O fato de ir ao médico mais vezes, até tem um estudo importante feito nos Estados Unidos que mostrou a pesquisa precoce do câncer de pulmão com tomografias. O paciente fazia tomografia a cada 6 meses, quando era fumante inveterado. Mas isso criou muitas críticas, porque era muita exposição à radiação, às vezes detectava um tumor precoce que não levaria à morte. Então, assim, a gente não tem muito bem definido se vale a pena detectar precoce, se tem como detectar o câncer de pulmão precocemente, porque é um tumor muito silencioso. Quando ele começa a dar sintomas, normalmente ele já está avançado, já é uma doença incurável. Então, assim, o mais importante é parar de fumar do que ir ao médico mais vezes. Essa é a recomendação. A recomendação é parar de fumar. Tá, nós entrevistamos aqui o médico oncologista Gabriel Zanado. Muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM é à sua disposição para algum outro esclarecimento que nós não tenhamos lhe perguntado e seja importante fazer. Eu que agradeço o convite, estou sempre aberto à disposição para esclarecimentos, mas a mensagem que fica é que desde 1987 a OMS vem lidando para tentar, pelo menos um dia, no mundo sem o tabaco. Portanto, você que é fumante, tente não fumar hoje. Exatamente. Tá. Ou que procure um serviço de saúde, lembrando que tem à disposição do serviço público, para que ajuda para conseguir se livrar desse mal. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Aliás, não tentar parar de fumar hoje. Comece a parar de fumar hoje. Exatamente. A gente tem um bom exemplo aqui na rádio, né? Não, tem vários bons exemplos aqui. O Mauro Camargo deixou, está 2 anos livre do cigarro, né? Tem 2 anos livre do cigarro, mas para deixar tem que ser homem. Homem que é homem para de fumar.